No sertão, o sol escaldante não queima só a pele, ele seca o sangue antes de ser absorvido pelo solo. Esse lugar foi palco de guerras, massacres, secas devastadoras e do cangaço. Milhares de pessoas viveram e morreram nessas terras, deixando marcas que o tempo jamais conseguiu apagar. Você conhece o sertão pelos livros de história. Conhece as emboscadas, o brilho das facas, o couro tingido de vermelho, mas entre pedras, mandacarus e estradas esquecidas, a Caatinga guarda segredos. Mas e se eu te disser que muitos desses segredos não morreram junto com os bandos? Que ainda hoje, décadas depois, o sertanejo desvia o olhar e prende a respiração ao passar por certas trilhas à noite, como se soubesse que tem coisa esperando no escuro. Eles não fazem isso por superstição, eles fazem por medo. São histórias passadas de pai para filho, contadas à luz de lamparinas e repetidas em alpendres. Relatos de cavaleiros vistos em estradas desertas, de passos que ecoam onde não há ninguém, de vozes que surgem na escuridão. São mistérios que surgiram de acontecimentos reais, porque no sertão do medo, o trauma virou lenda. E são essas histórias que eu vou contar para vocês. Os cangaceiros eram a própria encarnação da ferocidade. Durante décadas, eles foram o terror do sertão, armados e temidos por fazendeiros, comerciantes e pelas próprias forças policiais. Eles percorreram milhares de quilômetros pelo Nordeste, deixando um rastro de violência, vingança e mortes. Lampião, Maria Bonita, Corisco, tornaram-se o bicho-papão do folclore nordestino. Eles foram abatidos como animais, não tiveram direito a ritos, a orações ou a um solo consagrado. Suas cabeças foram cortadas, exibidas em praça pública, transformadas em troféus de uma repressão que também não conhecia limites. As almas dos cangaceiros ainda estão pelo sertão. Ainda é possível ouvir o passo firme das botas de couro de homens que não sabiam o que era o perdão e que, pelo que contam, jamais encontraram o descanso. Aqui entram os relatos de viajantes que cruzam com vultos trajados com chapéus de abas largas, cujas feições são impossíveis de distinguir. Essa é a lenda mais temida pelos vaqueiros, a lenda do cangaceiro sem cabeça. O rosto é sempre uma mancha de sombra. Ele pede água ou fogo, e quem cede por um momento de misericórdia vê o vulto desaparecer, deixando para trás apenas o cheiro insuportável de pólvora. Outro tipo de relato. Um viajante encontra um homem sozinho numa estrada deserta durante a noite. O estranho veste couro, carrega poucos pertences. Depois, ele descobre, por uma foto, que encontrou alguém que morreu há 80 anos. O cangaceiro não sabe que está morto e ainda procura pelo seu bando ou pela sua arma. Parece loucura, mas durante muito tempo, as volantes de polícia narravam a sensação de serem seguidos por homens que eles mesmos tinham acabado de matar. Porque para muita gente, homens como Lampião, Corisco e outros líderes do cangaço deixaram de ser apenas personagens da história. Eles se tornaram assombrações. E por que eles não descansam? Porque eles não sabem que estão mortos. Existe um detalhe curioso em muitas dessas histórias. Os cangaceiros não começaram a parecer sobrenaturais depois de morrer. Para muita gente, eles já eram quase sobrenaturais em vida. Em uma época sem rádio, televisão ou comunicação rápida, notícias viajavam de boca em boca. E a cada nova história, a fama dos bandos crescia. Diziam que alguns homens atravessavam tiroteios sem serem atingidos, que balas não encontravam seus corpos, que facas
não conseguiam feri-los. Eles desapareciam em um lugar e apareciam em outro antes que a polícia pudesse alcançá-los. Lenda ou realidade, essas histórias se espalharam por todo o sertão. E foi nesse cenário de medo, superstição e religiosidade que surgiu uma das crenças mais famosas ligadas ao cangaço, o fechamento de corpo. Cangaceiros não entravam em combate sem antes procurar um rezador, uma oração específica, um medalhão abençoado ou uma carga de pólvora consagrada. Há quem diga que para ser verdadeiramente invulnerável não bastava a oração, era preciso um pacto com o cão. Contam que em noites de vigília, alguns cangaceiros eram vistos sussurrando para alguém que não estava ali. Eles juravam lealdade a algo que não era desse mundo. Documentos de delegacias e diários de soldados da época registram relatos como: ele recebeu 3 tiros a queima-roupa e, em vez de cair, limpou o pó do gibão de couro e continuou atirando, como se os projéteis tivessem virado poeira. Muitos policiais, traumatizados pela experiência, passaram a acreditar que não estavam combatendo homens, mas algo que já tinha vendido a alma. Imaginem o horror de um soldado. Ele dispara contra o alvo, vê a marca do tiro no peito do cangaceiro, mas o homem continua de pé, com um sorriso distorcido, como se a dor não existisse. E quando esses homens finalmente morriam, porque até os mais fechados dos corpos encontrava seu fim, a alma não partia. Eles acreditaram que podiam enganar a morte, mas o preço era sempre cobrado e, como punição, ainda achavam que estavam enganando a morte. O cangaceiro não sabe que está morto. A crença era de que o pacto impedia a subida ao céu e a descida ao inferno. O resultado? Mesmo morto, ele continua a caminhar. Cangaceiros que eram alvejados em cima de seus cavalos e acabavam morrendo. Se tivesse o corpo fechado, a morte não era capaz de fazê-los desmontar de seus cavalos. No sertão, a estrada é o lugar onde o vivo e o morto mais se cruzam, e a lenda dos cavaleiros fantasmas é o medo constante de quem precisa cruzar a caatinga depois que o sol se põe. A história oficial narra o cangaço como um bando que não dormia nunca no mesmo lugar. Existem relatos que se repetem, do norte da Bahia ao sertão de Sergipe. O viajante, seja um caminhoneiro solitário ou um vaqueiro voltando da lida, avista à frente um grupo de cavaleiros. Eles não galopam, eles deslizam, como se estivessem montados sobre nuvens. Eles usam gibões de couro, chapéus cujas abas não refletem a luz do luar. Se o visitante tenta se aproximar ou se o cavalo dele empaca, a cena se desfaz e o local fica com um cheiro de suor animal misturado a um odor metálico de sangue antigo. Ao irem embora, eles ficam com a sensação de estarem sendo seguidos por horas, mesmo quando não há mais ninguém na pista. Os volantes que perseguiram Lampião escreveram nos relatórios sobre a perseguição a grupos que pareciam estar sempre a 100 metros de distância, que nunca se cansavam, que entravam em grotas onde não havia saída e simplesmente sumiam. Nós perseguimos sombras, disse um sargento em um de seus diários. Eles não cavalgam como homens, eles cavalgam como se a própria terra os guiasse para fora das nossas vistas. O cavaleiro fantasma não quer apenas atravessar a estrada, ele quer que você entenda que a perseguição nunca terminará. Para quem encontra esses cavaleiros, a mensagem é clara: eles ainda estão em fuga, e no mundo deles, qualquer estranho na estrada é um inimigo, um delator ou uma ameaça. Quando a poeira baixa e o silêncio volta a reinar, não é o vento que você ouve, é o relincho distante de cavalos que não estão mais aqui.
Durante o auge do cangaço, o confisco de gado era a principal fonte de alimento dos bandos. A morte de bois era o anúncio de que o bando esteve ali. Quando um bando de cangaceiros tomava uma fazenda, o caos que criavam não era apenas contra pessoas, era contra o gado. O sangue do rebanho misturava-se ao sangue dos homens. As famílias que perderam tudo, até o sustento, guardam esse trauma como uma cicatriz. A lenda da boiada fantasma é o reflexo desse horror. Os relatos costumam acontecer em estradas isoladas, caminhos de terra e antigas rotas de tropeiros. Tudo começa com um som distante. Primeiro, um único mugido, depois outro. Então, o ruído de dezenas de cascos batendo contra o chão. O viajante para e escuta. O barulho está cada vez mais próximo, como se uma imensa boiada estivesse avançando pela escuridão. Há quem diga ouvir o estalar dos chicotes. O viajante que encontra essa boiada na escuridão vê uma mancha negra que se move contra o vento. Centenas de bois, cabeças baixas, marchando como se estivessem fugindo. Os olhos brilham como brasas. São as almas dos animais que foram confiscados, abatidos e devorados em festas macabras ou deixados para morrer em emboscadas. Algumas versões da lenda afirmam que essa seria uma boiada perdida durante uma das grandes secas que devastaram o sertão. Animais que morreram de fome e sede antes de alcançar água. Outras histórias dizem que os sons pertencem a rebanhos conduzidos por vaqueiros que jamais chegaram ao destino, homens que desapareceram durante longas jornadas e que continuam repetindo eternamente o mesmo caminho. Mas existe um detalhe curioso. Muitos dos relatos descrevem exatamente a mesma sensação. O som é real, alto demais para ser imaginação, próximo demais para ser confundido. Dizem que quem cruza com a boiada fantasma traz um mau agouro para casa. O gado da sua fazenda começa a morrer sem motivo, ou o próprio vaqueiro enlouquece ouvindo o mugido fantasma por toda a lua cheia. A boiada fantasma não é apenas uma assombração, é a manifestação da própria essência do sertão. A vida animal, a morte violenta. A recomendação é que sempre que você estiver no meio do nada e ouvir o som de cascos e o mugido que não condiz com a realidade, não procure entender, não tente olhar, apenas abaixe a cabeça e reze, pois o que está passando ali não é gado. Se existe uma figura que representa o sertão, talvez seja o vaqueiro. Muito antes dos automóveis e das estradas asfaltadas, eram eles que cruzavam a caatinga, conduzindo rebanhos por quilômetros de terra seca. Homens acostumados à solidão, ao calor, perigo, mas algumas viagens terminavam de forma inesperada. Em todo o povoado do interior existe a história de um homem que saiu para a lida para resgatar o gado roubado ou para levar um aviso urgente e que nunca mais voltou para casa. Dizem que, nos dias de vento forte, ouve-se o toque de um berrante. É um toque longo, melancólico, que corta o silêncio da madrugada. É o chamado vaqueiro da meia-noite. O vaqueiro aparece como uma figura solitária. Ele é um homem que morreu tentando proteger o que era seu. Muitos relatos descrevem um cavaleiro com um gibão de couro tão velho que parece feito da própria casca do mandacaru, montado em um cavalo magro e cansado que parece não tocar o chão. Quem encontra o vaqueiro da meia-noite relata que ele olha para o viajante e pergunta: "O bando passou por aqui?" Dizem que o vaqueiro nunca aceita que o tempo passou. Para ele, o cangaço ainda está acontecendo, o gado ainda está sendo levado e sua família está em perigo. Ele está preso em um looping. A história real do cangaço foi marcada pela agressão aos vaqueiros que eram recrutados à força ou mortos
ao tentarem defender suas terras. O terror que se instalou no sertão é que esses homens morreram com o coração preso na tarefa que não terminaram. O medo do sertanejo ao encontrar o vaqueiro é o medo de nunca mais voltar, tornando-se um guia para um homem que não tem mais para onde ir. O pior momento não é o encontro, é o dia seguinte. Dizem que se você encontrar o vaqueiro da meia-noite, no dia seguinte, o berrante dele é ouvido no seu próprio quintal. Ele não encontrou o bando, mas ele encontrou você. E ele continua perguntando: o bando passou por aqui? Se o cangaço trouxe a morte pelo metal, a seca trouxe a morte pela terra. No sertão, a água é sagrada e quando ela desaparece, o terror aqui é uma tragédia real. Durante séculos, a falta de chuva transformou regiões inteiras em paisagens áridas. A mais devastadora delas aconteceu entre 1877 e 1879. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas morreram. Aqui, o horror não é o tiro ou a perseguição, é o corpo definhando, a pele que vira pergaminho e a sede que queima até a alma. Milhares de pessoas abandonaram suas casas em busca de comida, água e qualquer chance de sobreviver. Eles abandonavam sua terra para vagar por estradas poeirentas, comendo raízes secas, numa tentativa desesperada de sobreviver, apenas para ver a morte esperar na próxima curva. Em algumas cidades, os mortos eram recolhidos diariamente. Cidades eram transformadas em necrotérios a céu aberto. Era o tempo em que o pai via o filho secar nos seus braços, em que a varíola e as febres se alimentavam dos que já estavam fracos demais. Caminhando sob o sol escaldante, via-se crianças órfãs vagando pelas estradas, doentes sem qualquer assistência, povoados recebendo multidões de retirantes famintos e desnutridos. Desse apocalipse real nasceu a lenda dos fantasmas da sede. São relatos de figuras esqueléticas quase transparentes que surgem nos leitos dos rios secos. Eles pedem com lábios rachados apenas uma gota d'água. Vultos silenciosos cobertos de poeira, com roupas gastas e olhar perdido. Dizem que se você oferecer água, a água do seu próprio cantil apodrece instantaneamente. Dizem que os retirantes fantasmas trazem a secura consigo. O poço da fazenda seca no dia seguinte, a plantação morre em horas e a própria sede do viajante se torna insaciável. Eles são os ecos daqueles que morreram no caminho, os órfãos da estrada que nunca chegaram ao seu destino e, por isso, não podem deixar a estrada. Viajantes que cruzam o sertão em noites de calor opressivo relatam o som de centenas de pessoas gemendo de sede e exaustão. Não é difícil entender por que o sertanejo ainda evita o leito dos rios em noites de calor excessivo. A história real deixou um trauma coletivo. O choque de ver cadáveres amontoados nas ruas, o som do choro das crianças, quando o sertanejo relata ter visto alguém pedindo água na beira da estrada, ele não está vendo um fantasma qualquer. Ele está vendo a própria história do seu povo. Existe um lugar cuja história é tão trágica que para muitos jamais deixou de ser assombrada. Esse lugar é Canudos. No final do século XIX, milhares de sertanejos seguiram um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. No interior da Bahia, eles construíram uma comunidade que cresceu rapidamente e passou a desafiar as estruturas políticas e econômicas da época. Eles enfrentaram cercos, fome e batalhas sangrentas, até que em 1897 Canudos foi destruída. Quando os combates terminaram, milhares de pessoas estavam mortas. Casas haviam sido queimadas, famílias inteiras desapareceram. A Guerra de Canudos não foi uma batalha, foi um extermínio. Não restou pedra sobre pedra. Homens, mulheres,
crianças e idosos, todos os seguidores de Antônio Conselheiro, foram mortos em um massacre que até hoje mancha a história do Brasil. Foi a maior carnificina cometida contra brasileiros. Estima-se que 25 mil pessoas morreram. Quando a poeira baixou, o que sobrou foi uma energia de vingança que nunca se dispersou. Nas décadas seguintes, começaram a surgir relatos estranhos. Dizem que, em algumas noites, o arraial reaparece. Relatos de moradores e pesquisadores que pernoitaram perto da região falam de um zumbido constante, como se milhares de pessoas estivessem sussurrando orações ao mesmo tempo. Viajantes relatam ver na linha do horizonte uma procissão de figuras vestidas de túnicas caminhando em silêncio absoluto. Se você se aproxima, a imagem dissolve, mas o medo permanece. É a sensação de que você está caminhando sobre camadas de corpos que nunca tiveram um sepultamento digno. Há relatos de curiosos que, ao tentarem levar consigo algum objeto, uma pedra, um pedaço de cerâmica das ruínas, foram perseguidos por pesadelos terríveis até que o objeto fosse devolvido. É como se o arraial estivesse sob o comando de Antônio Conselheiro e os mortos ainda estivessem em estado de prontidão. O massacre foi tão brutal que o sertão criou uma defesa espiritual. A lenda dos fantasmas de Canudos é o grito de uma gente que foi eliminada. Quando o sertanejo diz que as almas de Canudos ainda estão lá, eles estão dizendo que o crime foi grande demais para ser esquecido pelos homens. Nem todas as assombrações do sertão têm forma humana. Algumas aparecem apenas como luz. São pequenas chamas que surgem no horizonte durante a madrugada. Clarões que parecem flutuar sobre a vegetação seca. Eles surgem onde não existe nenhuma casa, nenhuma estrada e nenhuma fogueira. Por gerações, viajantes, vaqueiros e moradores da zona rural relataram encontros com essas luzes misteriosas. Algumas permanecem imóveis, outras se movem lentamente entre os mandacarus. E existem histórias ainda mais inquietantes, histórias de luzes que acompanham pessoas. Muitos relatos começam da mesma maneira. Um viajante atravessa sozinho uma estrada de terra. Ao olhar para o horizonte, percebe um brilho distante. No início, ele pensa ser uma lanterna, talvez alguém caminhando ao longe, mas conforme ele avança, a luz continua mantendo exatamente a mesma distância. Então, de repente, ela se apaga e a escuridão volta a tomar conta da Caatinga. Em muitas regiões do Nordeste, essas aparições ficaram conhecidas como fogo corredor. Alguns acreditam que sejam almas penadas. Há ainda quem afirma que essas luzes aparecem próximas de locais onde ocorreram mortes violentas. O fogo corredor parece evitar ser alcançado. Quem tenta segui-lo raramente consegue chegar até ele. A luz sempre permanece alguns metros adiante, como se estivesse conduzindo o viajante para algum lugar. Muitos moradores contam que aprenderam desde cedo uma regra: nunca seguir uma luz desconhecida durante a noite. Existem relatos de pessoas que caminharam por horas, acreditando estar próximas da luz, até perceberem que haviam se afastado completamente do caminho. Para alguns, as luzes da Caatinga não eram apenas assombração, eram avisos deixados sobre lugares onde tesouros permaneciam enterrados, e é aí que começa uma das lendas mais fascinantes do Nordeste, a história das Botijas Encantadas. Nem todos os fantasmas do sertão procuram vingança. Alguns guardam tesouros. Durante os tempos do cangaço, não existiam bancos no meio do sertão. Bandos inteiros viviam em constante movimento, atravessando fazendas, serras e caminhos isolados. Dinheiro, joias e moedas
precisavam ser escondidos em algum lugar. E foi assim que surgiram as famosas botijas, potes de barro enterrados no chão, contendo riquezas acumuladas ao longo de anos. O costume de esconder dinheiro dessa forma era comum em várias regiões do Brasil, mas no sertão, a prática acabou dando origem a algo muito mais sombrio. Segundo a crença popular, quem morria sem revelar o local do tesouro permanecia preso a ele mesmo depois da morte, transformando-se em seu guardião eterno. A alma fica ali acorrentada ao pote de barro, vigiando cada grão de ouro, cada moeda, cada joia manchada de sangue. E é aí que começam as histórias. Os sertanejos antigos não chamam de assombração, eles chamam de fogo corredor. Em noites escuras, uma luz azulada ou esverdeada, como uma chama sem calor, aparece, dançando sobre o solo seco. Ela desliza por alguns metros e mergulha na terra. É o sinal. Onde o fogo pousa, há ouro. Mas o fogo não está ali para iluminar o tesouro. Ele está ali para marcar o túmulo. Se você escavar o lugar sem fazer a reza certa ou sem oferecer uma troca à alma do cangaceiro, ela aparece para proteger a botija. Muitos sertanejos têm pavor de escavar por medo dos assombros. Existem dezenas de relatos de homens que, cegos pela ganância, tentaram cavar. Dizem que, conforme a pá toca o barro, o silêncio é substituído pelo barulho das cartucheiras dos cangaceiros. Aqueles que conseguem abrir a botija raramente chegam a gastar uma moeda sequer. A punição é imediata. Uma febre que queima de dentro para fora, um vulto de um homem sem rosto que passa a habitar o canto do olho da vítima, ou o próprio ouro que, ao ser levado para casa, transforma-se em ossos, cinzas ou pedras. O ouro dos cangaceiros não aceita ser trocado por outra mão. A história registra centenas de botijas que nunca foram encontradas, apesar de gerações de caçadores de tesouros terem vasculhados cada canto da Caatinga. Mas os moradores da região sabem a verdade. O ouro não sumiu, ele está lá, mas ele está sendo protegido por algo que não tem mais nada a perder. O sertanejo sabe que existem fortunas sob seus pés, mas ele também sabe de algo muito importante. Existem coisas que nunca devem ser desenterradas. Quando um vaqueiro vê o fogo corredor, ele não corre em direção à luz. Ele cruza os dedos, reza uma oração de proteção e segue o caminho oposto. Se o sertão inteiro é assombrado, a Grota do Angicos, em Sergipe, é o epicentro do terror. É o lugar onde Lampião, Maria Bonita e parte do bando foram mortos. Em 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram pegos de surpresa pela força volante. O ataque foi cirúrgico, mas o resultado foi uma carnificina que mudou o destino do sertão. O couro que os protegia não foi páreo para as balas de fuzil. O confronto durou poucos minutos. Quando terminou, alguns dos cangaceiros mais famosos do Brasil estavam mortos. Mas a história não terminou ali. Após o combate, as cabeças de Lampião, Maria Bonita e de outros integrantes do grupo foram separadas dos corpos. As autoridades queriam provar que Lampião realmente estava morto, por causa dos boatos de que ele era invencível, que tinha o corpo fechado e que escapava de cercos impossíveis. E durante anos as cabeças seriam exibidas publicamente e estudadas por médicos e pesquisadores, numa tentativa de compreender quem eram aqueles homens. Para muitos sertanejos, aquele destino parece contrariar tudo o que se esperava de uma morte cristã. Corpos separados, sepultamentos incompletos, restos mortais expostos ao público e em uma região profundamente marcada pela religiosidade popular, não demorou para surgirem histórias de almas sem descanso. Moradores da região, vaqueiros que
conhecem cada centímetro daquelas pedras, evitam a grota, especialmente na madrugada de 28 de julho. Eles dizem que, no horário exato da emboscada, o lugar reencena tudo o que aconteceu. O ar esfria instantaneamente. O silêncio absoluto é rompido pelo som estalado de tiros de fuzil que não encontram explicação. Ouvem-se gritos de socorro e o choro baixo, agonizante de uma mulher, o lamento de Maria Bonita. Animais que possuem sentidos mais aguçados que o nosso se recusam a entrar na grota. O gado que pastava ali perto empaca e foge, como se pudesse ver o que os nossos olhos já não alcançam. É como se a energia da violência estivesse gravada na rocha, esperando qualquer desavisado que se aproxime. O horror aqui não é um encontro com o fantasma, é um encontro com o momento, é o terror de perceber que o tempo não é linear. Ao pisar em Angicos, você está arriscando ser tragado para dentro de 1938. Você ouve o som de uma época que já morreu, mas que naquelas paredes de pedra continua viva, frenética e sangrenta. Passaram-se quase 90 anos, mas para Angicos o massacre foi ontem. E quem tem coragem de chegar perto entende por que o sertão é assombrado. Não porque os mortos não foram embora, mas porque eles ficaram condenados a viver o pior momento de suas vidas para todo sempre. E Angicos não é a única. Em diferentes regiões do Nordeste existem locais como Grota dos Mortos, Furna dos Finados ou simplesmente grutas mal-assombradas, associadas a crimes, emboscadas e desaparecimentos. Essas grutas não foram escolhidas ao acaso, elas serviram de refúgio, mas também de túmulos. O terror nessas furnas nasce da sensação de claustrofobia. São locais de difícil acesso, onde a luz do sol quase não entra e o ar é estagnado. Quando você entra em uma delas, você está entrando na casa de alguém que morreu desesperado, procurando uma saída que não existia. E a energia do desespero final ainda ecoa ali dentro. Nem todos os mortos do sertão descansaram em grandes cemitérios. Alguns permaneceram onde caíram. Durante as grandes secas, as milhares de pessoas que abandonaram suas casas em busca de água e alimento nunca chegaram ao destino. Ao longo das estradas, surgiram enterros improvisados, covas rasas, abertas às pressas por familiares exaustos, pequenos cemitérios rurais que, com o passar dos anos, acabaram esquecidos pela vegetação e pelo tempo. Quem viaja pelas estradas de terra do Nordeste conhece bem as cruzes solitárias. Muitas delas marcam o lugar onde um retirante da seca tombou, onde um bando de cangaceiros deixou um rastro de violência, onde alguém morreu longe de casa, sem nome e sem ritos. Com o passar do tempo, as cruzes apodreceram e a pintura descascou, mas a alma permanece ligada àquele ponto. Existem também os cemitérios rurais abandonados, pequenas aglomerações de túmulos de barro e pedras empilhadas, escondidos por mandacarus e xique-xiques. Não há nomes, apenas a memória de que ali descansa alguém. A lenda mais temida nesses locais é a do morto sem nome. Dizem que as almas dos que morreram na seca, enterrados em covas rasas que foram abertas pelos animais ou levadas pela erosão, ainda vagam. O viajante que passa por um túmulo esquecido e não faz uma oração, ou que passa sem demonstrar respeito, sente um peso nos ombros, um vulto de acompanhante que insiste em segui-lo até a próxima vila. Esses mortos buscam reconhecimento. Eles querem ser vistos, querem ser lembrados. É comum ver moradores pararem diante de uma cruz isolada para retirar o chapéu, fazer o sinal da cruz ou deixar um pouco de água. Eles contam histórias sobre assombrações próximas a antigas sepulturas, figuras vestidas de branco caminhando entre as cruzes,
sombras observadas ao longe durante o entardecer e vozes que parecem chamar por alguém no meio da noite. Em algumas comunidades, existe uma crença antiga: almas esquecidas precisam ser lembradas. Talvez por isso seja comum encontrar velas acesas em túmulos abandonados ou flores deixadas por pessoas que sequer conhecem quem está enterrado ali. Se você ignora os mortos que não descansam, você corre o risco de se tornar perseguido por eles. Se as estradas guardam o terror da passagem, as fazendas abandonadas guardam o terror da permanência. No interior, não é raro encontrar sedes de antigas fazendas ou ruínas de engenhos que foram um dia o centro da vida sertaneja. Hoje são esqueletos de alvenaria cercados pelo silêncio. Muitas dessas fazendas não foram abandonadas por escolha, foram abandonadas por medo da seca. Famílias inteiras partiram, deixando móveis, utensílios e memórias. O que era um símbolo de poder e fartura tornou-se uma cicatriz na paisagem. Casarões que um dia abrigaram famílias numerosas, terreiros onde crianças brincavam, currais que já estiveram cheios de vida. Hoje restam apenas paredes rachadas, telhados desabando e janelas vazias. Durante o dia, parecem apenas ruínas, mas, quando a noite chega, muitas dessas construções ganham uma reputação diferente. O relato de luzes que acendem nas janelas das salas de jantar ou dos quartos que há décadas sequer possuem teto. Sons de móveis sendo arrastados, risadas abafadas de festas que terminaram há um século. Dizem que se você entrar, a porta se fecha por uma vontade própria. A sensação é de que a casa não está vazia. Ela está cheia de gente que se recusa a aceitar que a propriedade mudou de dono. As assombrações do sertão não estão apenas no passado. Algumas delas nasceram há poucas décadas. Ao longo do século XX, a construção de barragens transformou a paisagem do Nordeste. Elas foram criadas para combater a seca. A população era transferida para uma nova cidade para dar lugar a um enorme reservatório hidrelétrico. Algumas pessoas chamam essas cidades de Atlântida brasileira. Comunidades inteiras foram sacrificadas em nome do desenvolvimento. A água cobriu ruas, quintais, igrejas e cemitérios. Na maioria dos grandes projetos de barragens, houve algum processo de exumação e transferência de restos mortais para outro local antes da inundação, mas isso nem sempre foi perfeito. E existem muitos relatos populares sobre antigos cemitérios que permaneceriam sob as águas. Isso cria no imaginário sertanejo a ideia de que os mortos foram afogados. Um exemplo famoso de cidade submersa é a antiga cidade de Petrolândia, em Pernambuco. Nas secas mais severas, o nível de água desce. É possível ver a torre da igreja. Dizem que em noites de lua cheia, quando a água do reservatório está calma como um espelho, é possível ouvir o som que congela o sangue, o badalar de sinos. É o sino da antiga igreja da Matriz, que continua soando lá embaixo, chamando para uma missa que nunca inicia. Os pescadores evitam passar por cima dessas áreas, pois contam que, se você encostar o remo na água, sente algo tocar o barco por baixo, como se mãos estivessem tentando subir para a superfície. Quem se aventura a caminhar por essas ruínas diz que o ar é pesado, carregado de uma tristeza que não pertence a esse mundo. A assombração aqui é o lamento da comunidade perdida. São os fantasmas da água que não conseguem encontrar o caminho de volta para casa, porque a casa não existe mais. Não é apenas lenda, é como se a cidade ainda estivesse viva em outra dimensão. São relatos de quem viveu a mudança, de quem viu sua história ser submersa. Talvez nenhuma dessas histórias possa ser comprovada.
Talvez muitas tenham nascido do medo, da solidão ou da imaginação. Mas no sertão, onde a história foi escrita com sangue, seca e sofrimento, algumas lembranças precisam ser lembradas. Eu vou deixar aqui o vídeo do Recife para você continuar desbravando o Brasil assombrado. Eu sou a Monique e onde há sombra, há uma história esperando para ser contada. Até lá!